Raimundo Cavalcante, trabalho ali na Cossys com Túlio e com Eberson, dando suporte aí a todas as unidades judiciais, né, e unidades de apoio da primeira instância. Sou mais conhecido, né, como a Eleusa falou, né, como Neto, né, sempre que ligo na Cossys, no CIS, sou eu que atendo vocês lá junto com a nossa equipe. Hoje nós vamos fazer o nosso webinar e ele vai ser dividido em dois momentos. O primeiro momento eu vou passar a parte teórica, apresentando como funciona o novo painel, as funcionalidades dele, as etiquetas, que é o grande boom do momento, né? Todo mundo assustado com a perda das subcaixas e a vinda das etiquetas. Vou falar um pouquinho também de lógica dos conectivos de automação das etiquetas. E depois a gente vai partir para a parte prática. As perguntas que vocês fizeram no chat a gente vai responder durante a parte prática também. E no momento da prática a gente vai também deixar os microfones abertos para caso alguém queira tirar alguma dúvida, sugerir alguma etiqueta que precisa ser montada de acordo com a sua realidade, aí a gente vai fazendo caso a caso, tá ok? Então, vou compartilhar aqui minha tela. No nosso webinar, a gente vai tratar de 3 tópicos. Primeiro, uma visão geral do novo painel. Segundo, a criação e a utilização das etiquetas. E o terceiro tópico, a automação de etiquetas, que é o grande ganho desse painel para a gente facilitar o nosso trabalho do dia a dia. Então, esse é o nosso famoso painel novo, que já está disponível para vocês através do menu, quando vocês entram aqui, que abre aquele painel antigo, né? Você vem a menu, painel, vai ter lá painel do usuário, que é esse painel novo aqui. O nosso painel novo, ele é composto do menu retrátil, né? Que você clica, ele aparece as opções. A coluna à esquerda de ícones, de atalhos para algumas tarefas que a gente vai falar de cada um deles daqui a pouco. Neto, dá um zoom aí para nós, por favor. Ctrl mais, está muito pequeno. Ficou bom assim? Ai, quanto maior, melhor. Ficar maior do que isso vai distorcer na tela, mas depois compartilhar a tela da... Tá ótimo, obrigada. Vai ficar melhor. Ele também é dividido em 3 colunas, a parte principal do painel. A primeira coluna, assinaturas, onde ficarão todos os processos que tenham documentos para assinar. Isso aqui é muito útil para os diretores e magistrados, né, que têm a incumbência de assinar a maioria dos documentos na unidade judicial. A coluna central, minhas tarefas, que é onde ficarão todos os processos e tarefas com processos que estejam caracterizados com etiquetas favoritadas, né, pelo usuário, então ficarão aqui, e isso vai facilitar porque o servidor favorita a sua etiqueta e ele quer mexer somente com os processos que ele quer trabalhar, então ficarão todos aqui listados e ele não vai precisar garimpar no meio de todas as tarefas da unidade. E a última coluna, que é a coluna tarefas, né, onde ficam todas as tarefas da unidade judicial. Tá? Lembrando que a visibilidade de processo continua a mesma do painel antigo. De acordo com o perfil do usuário, ele vai ver a gama de tarefas e de processos que são permitidos de acordo com o seu papel. Tá? Isso não muda nada. Esses slides, no final, também a gente vai compartilhar aí no chat para vocês. E foi a parte que eu já estava explicando. Agora vamos entrar aqui nos ícones. O primeiro ícone é esse em formato de casinha, né? Esse ícone, não importa em que local você esteja do sistema, né, do PJE, clicando nesse ícone, ele vai levar vocês para a tela principal do sistema. É como se fosse dar um refresh, né, aquele F5 na tela do painel do PJE. O segundo ícone, em formato de lápis, ele é um atalho para aquela primeira colunazinha do painel principal, que é exibir todas as tarefas onde tem documentos para serem assinados, né? Então, todas as tarefas de assinatura ficarão aqui nesse íconezinho de lápis. O terceiro ícone de estrela, ele vai exibir aquela coluna central, né? As tarefas que estão na coluna central, que são as minhas tarefas, ou seja, todos os processos que estejam em tarefas, todas as tarefas que estejam com processos favoritados, né? Com etiquetas favoritadas. O quarto ícone aqui, em forma de um checkzinho, né? Ele vai exibir
de forma dinâmica todas as tarefas que existem no painel do usuário. Então, você vai poder ali, de forma simples e rápida, selecionar a tarefa que vocês precisam, só rolando. Clicando nele, ele abre uma aba retrátil e vocês conseguem rolar ela para baixo e para cima até localizar a tarefa. Esse quinto ícone aqui é o ícone das etiquetas, né? Ele aqui vai abrir um painel onde você vai poder criar etiqueta, editar etiqueta e excluir as etiquetas. Com relação à exclusão de etiquetas, lá na COSYST a gente chegou a um consenso de passar essa advertência para todos os nossos usuários. As etiquetas, elas são da unidade, não da pessoa que a criou. Então, todas as etiquetas criadas na unidade, no Nuvimec, na primeira vara criminal, na quarta vara civil de Taguatinga, qualquer que seja a unidade, né? Essas etiquetas, ela pertence à unidade onde ela foi criada. Então, se alguém chegar lá na etiqueta e excluir a etiqueta, ela vai remover a etiqueta de todos os processos que já foram caracterizados, já foram analisados previamente. E não há como recuperar a etiqueta. E, infelizmente, o CNJ não colocou nenhuma trava para essa funcionalidade, né? Tanto de criação como de exclusão de etiquetas. Ou seja, qualquer usuário que tiver perfil de acesso a unidade judicial, ele pode tanto criar como excluir etiquetas. Então, vai ser algo mesmo administrativo do gestor de cada unidade, determinar quem vai poder criar e, principalmente, quem vai poder excluir a etiqueta. Porque se você pegou uma etiqueta, por exemplo, criei uma etiqueta lá, processo sigiloso, para poder identificar todos os processos sigilosos da minha unidade. E alguém chega lá e clica, né, no botãozinho de excluir essa etiqueta, todo aquele trabalho que você teve para catalogar lá, sei lá, 100, 200 processos, foi perdido. Aí você vai ter que sair buscando novamente os processos sigilosos, um a um, para poder identificar. Então, é bom ter isso em mente para quando for fazer a divisão de trabalhos, né, dentro da unidade para a criação das etiquetas. Nós temos esse ícone também com formato de duas folhas sobrepostas. Esse íconezinho ele vai abrir o agrupador, né? Os agrupadores do painel do PJE. O mesmo agrupador que existe no painel antigo. Só que no painel antigo a gente clica na aba agrupadores e ele exibe todas aquelas tarefas pendentes, né? Decisão liminar, pendente de análise, gratuidade de justiça não analisada. Então ficam todos aqui. Esse ícone em formato de envelope, ele vai exibir todos os expedientes que foram criados na sua unidade judicial. Tá? Então, vai ser todos os expedientes que estão pendentes de resposta, aqueles que foram respondidos há 10 dias, então vão estar todos aqui listados quando você clicar nesse íconezinho de envelope. Esse ícone em formato de um relógio com a seta circular, ele vai exibir uma aba com as últimas tarefas do servidor, né, do usuário daquele painel. Ou seja, eu estou ali trabalhando em um processo, finalizei minha tarefa, ela sumiu para mim e eu esqueci de anotar o número do processo que eu preciso fazer uma nova intervenção nele. Aí eu clico aqui e eu vou saber quais foram os últimos processos que eu trabalhei. E um grande ganho e novidade também para a gente aqui é esse próximo ícone, que é uma lupinha, né? Que ele serve para permitir o direcionamento do usuário à tela de pesquisa de processo. Tá? Então, ao invés de você entrar lá, menu, processo, pesquisar processo, né? Ou seja, você daria ali 4, 5 cliques para poder chegar na tela. Você clicando nesse botão, ele já vai direto para a tela de pesquisar processo. Isso é um grande ganho também que diminui os cliquezinhos que a gente precisaria dar. Esse último ícone, em formato de 2 elos aí de corrente, ele exibe todos os sistemas que o usuário tiver acesso dentro da plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, o famoso PDPJ-BR. O que é o PDPJ-BR? É uma plataforma que foi criada pelo CNJ, que tem a colaboração de todos os tribunais do Brasil, para poder desenvolver ferramentas e sistemas satélites ao PJE e até fora, né, não acoplados ao PJE, para poder ser utilizado por todo o Poder Judiciário. Um dos sistemas que é muito utilizado por nós aqui é o famoso Sisbajude, né, ele está dentro da plataforma PDPJ. O outro é o BNMP, também está nessa plataforma PDPJ. Tem também o sistema Garimpar, que está sendo desenvolvido pelo CNJ, que vai permitir aos usuários com acesso ao sistema que faça pesquisa
de dados de partes e empresas dentro do banco de dados do Poder Judiciário Nacional. Então, são vários sistemas. Clicando nesse ícone, vai aparecer todos os sistemas que o usuário tenha acesso, tá? Para alguns aparece mais, para outros aparece menos. Agora vamos falar do menu retrátil. Ele não muda muito para o do painel atual que vocês utilizam. A primeira opção é a opção painel. Quando nós tivermos apenas o painel novo, né, o painel antigo for excluído do fluxo do PJE, ele só vai aparecer a opção painel do usuário. E isso vai remeter para aquela tela principal do usuário, né, inicial. Enquanto nós convivermos por esses 6 meses com o painel novo e o painel antigo, ele vai aparecer duas opções lá, que é o painel do usuário, que é o painel novo, e o painel do usuário antigo, tá? Que é aquele painel que nós já estamos acostumados a utilizar. A segunda opção é a de processo, né? Ela permite a consulta, né, a pesquisa de processos, a funcionalidade de associar processo, incluir alerta, incluir push, retificar autuação. Tem muita gente que pensa que retificar autuação é somente pelas funcionalidades do menu dos autos digitais. Não, também nessa opção de processo você pode retificar a autuação. Opção de atividades. Essa opção atividades, ela serve para o usuário pesquisar todos aqueles recadinhos que a área de TI, a gente aqui da corregedoria, coloca para vocês quando há alguma alteração do sistema ou alguma falha crítica do sistema, né? Algo que tem que alertar os usuários, que aparece aquele aviso na tela inicial, e muitos usuários reclamaram que ficavam muitos avisos por muito tempo e dava um trabalho danado para poder rolar e começar a trabalhar. Então, a gente colocou o botãozinho lá de aviso lido. Aí, quando você marca que o aviso foi lido, ele desaparece da tela principal. Aí, depois você quer consultar esse aviso, como faz? Aí, entra na opção atividades e consulta o aviso que nós colocamos lá na tela do sistema. Temos também a opção de audiências e sessões, que essa opção permite vocês consultarem toda a pauta de audiência, né, da unidade, todas as audiências que foram designadas, as que foram realizadas, que foram canceladas, tem vários filtros lá para poder pesquisar. E a última opção, que é a opção de configuração. Nela é permitido fazer várias configurações no painel do sistema, como uma das opções que é a configurar o Bacen, que é a integração do Sysbajude com o PJE, onde uma inteligência artificial ela faz o protocolo e junta esse protocolo direto no PJE e 48 horas depois ela volta lá, faz a pesquisa, encontrando valores, ela junta a minuta e já faz a transferência. Então, é também feito nessa aba aqui de configurações. Também nessa aba nós podemos configurar o token mobile, né, que é o token virtual, para que a gente possa assinar documentos sem a necessidade de utilização do token físico. Né? É bem legal essa funcionalidade que você pode utilizar até para assinar documentos no próprio celular ou no tablet, né, em outras plataformas. É bem legal utilizar. Você tem que baixar um aplicativo no seu celular, que ele vai gerar um código, e quando você acessar o PJE, ele vai pedir esse código do token virtual. Então, é feito por aqui, por essa configuração. E outras funcionalidades que lá dentro tem. Agora vamos falar sobre a criação de etiquetas. Para criar etiquetas, como eu falei antes, né, no ícone, você vai clicar lá naquele íconezinho de etiquetas. Em seguida, clicar no ícone mais, que é nova etiqueta. Informar o nome da etiqueta, é um campo textual livre, você pode colocar qualquer nome, né, que precise. Se eu não me engano, tá limitado a 150 caracteres o nome da etiqueta, mas é muita coisa. E vocês podem colocar lá um nome, só aconselhamos a colocar um nome que melhor se identifique mesmo a etiqueta, né? Para não ficar muito genérico e depois você não saber nem por que criou aquela etiqueta. Mas aí coloca um nome específico, tipo expedição final 1 e 2, que tem muitas unidades que trabalham com divisão de expedição por final de dígitos. Ou, sei lá, expedição urgente, para você identificar aqueles processos que tem que sair logo aquela demanda. Então, algo do tipo. E depois clicar no botão salvar. Feito isso, o sistema já criará a etiqueta e essa etiqueta criada ela vai ser colocada numa lista aqui no canto esquerdo da tela. Então, qual é a ordem que ficará essa colocação aqui de etiquetas? É ordem de criação. Mais para frente, a gente vai pleitear junto à CODE PJE e ao CNJ a possibilidade de a gente ordenar, pelo menos
em ordem alfabética, né, que aí fica mais fácil de identificar. Mas também temos o campo de pesquisa que a gente pode pesquisar aqui as etiquetas para ficar muito fácil. Por que que eu falo isso? Porque o número de etiquetas que podem ser criadas são ilimitadas. Então, conforme você vai criando as etiquetas, elas vão sendo listadas aqui e vão abrindo abas. Se eu não me engano, cabem 20 etiquetas por cada aba, e depois vocês vão criar. Já tem unidades judiciais que começaram a utilizar o novo painel, que já tem 5 abas de etiquetas criadas. Então, é ilimitado o número de etiquetas e fica organizado dessa forma. Depois que você criou a etiqueta, aí você já pode começar a utilizar a sua etiqueta de forma manual. Tá? Não passamos ainda pela automação, porque nós sabemos que teremos muitas etiquetas que não terão como serem automatizadas, né? Por alguns detalhes técnicos, né? A gente precisa de dados específicos para poder automatizar uma etiqueta e ter campo que recupere esse dado. Então, depois que você criou a etiqueta, ela já está apta a ser vinculada a um processo. Como eu vinculo a etiqueta ao processo? Nós temos algumas formas de fazê-lo. A primeira forma é utilizando o painel de tarefas. Você abrindo aqui o painel de tarefas, vai listar aqui abaixo todos os processos. Você seleciona um processo nessa caixinha, né, dá um checkzinho nela, clica no botão, no ícone etiqueta, ele vai listar aqui do lado todas as etiquetas que estão criadas na sua unidade. Você seleciona a etiqueta e clica no botão vincular etiqueta. Feito isso, a etiqueta já vai estar vinculada ao seu processo. Outra forma de vincular a etiqueta é através perdão. Outra forma de vincular a etiqueta é a vinculação em lote de etiquetas. Também dentro da tarefa, você seleciona um ou mais processos que se adequam àquela situação de etiqueta que você quer vincular. Clica no íconezinho de etiqueta, vai aparecer novamente a tela. Você seleciona qual etiqueta que você quer vincular aos processos e clica no botão vincular. Automaticamente ele vai colocar a etiqueta em todos os processos selecionados. Tá? Essa é a segunda forma de fazer a vinculação. E a terceira forma de vincular a etiqueta é através da tarefa do processo. Tá? Com o processo aqui aberto na tarefa, você clica no íconezinho de etiqueta, que fica aqui no canto superior direito, ele vai listar todas as etiquetas da sua unidade. Como aqui é menor, se você souber o nome, você pode pesquisar, que ele apresenta somente aquela que você está pesquisando. Selecionou a etiqueta, qual é a diferença dessa forma de vincular a etiqueta? Ao selecionar, ela automaticamente já fica vinculada ao processo, não tem o botãozinho vincular etiqueta, tá? Mas é também uma forma fácil e rápida de poder vincular a etiqueta ao processo. Nós já falamos sobre a vinculação de etiquetas, agora vamos falar sobre a funcionalidade de remoção de etiquetas do processo, que não tem nada a ver com exclusão de etiquetas, tá? A exclusão de etiquetas é uma outra etapa. Para remover etiquetas do processo, da mesma forma que para incluir, nós temos várias formas de fazer. A primeira, através da rotina de tarefa, verifiquei lá nas minhas tarefas o processo que está aqui com a tagzinha de etiqueta, aí eu clico nesse xzinho aqui no canto direito da etiqueta. Clicando nele, a etiqueta é removida do processo, mas continua ainda no meu rol de etiquetas lá, para eu poder vincular a esse processo no momento futuro, ou vincular a outros processos mais à frente. A segunda forma de remover a etiqueta é também através da tarefa, né, do processo. Quando eu abro aqui a tarefa do processo e clico no íconezinho de etiqueta, ele vai me aparecer a tela com todas as etiquetas, né, que eu tenho na minha unidade, e vai aparecer a tag da etiqueta que está vinculada ao meu processo. Aí eu clico no xzinho aqui no canto direito dessa etiqueta e ela é removida automaticamente do processo. Tá? E a terceira forma é a remoção em lote. Né, da mesma forma, eu vou estar lá na minha tarefa, tenho vários processos com etiquetas e eu quero remover todos de uma vez. Eu seleciono os processos, venho aqui, clico nesse íconezinho aqui em formato de lixeira, né, o desvincular etiqueta. Feito isso, ele vai remover as etiquetas de todos os processos que eu selecionei.
Uma outra funcionalidade que esse painel novo nos apresenta é a possibilidade de eu poder visualizar todos os processos que estão vinculados a uma certa etiqueta. Eu estou com a minha etiqueta lá, processos sigilosos, que eu coloquei, já caracterizei todos os meus processos. Como é que eu sei quantos processos sigilosos eu tenho na minha unidade e quais já estão com a etiqueta? Aí eu clico em cima do nome da etiqueta, e ele vai me listar todos os processos que têm essa etiqueta que eu selecionei. E na parte superior, ela vai dizer quantos processos foram encontrados com essa etiqueta selecionada aqui. Tá? Então, isso aí serve para eu saber, estou lá na primeira vara criminal, eu tenho que fazer expedição de processos sigilosos. Eu quero saber quantos processos sigilosos eu tenho. Vinculei as etiquetas a todos os processos sigilosos da unidade, clico em cima do nome da etiqueta sigiloso, aí ele vai me dizer, você tem 50 processos sigilosos e lista os processos aqui para você poder abrir. Então, como eu falei no início, antes de entrar na fase de automação, da automação das etiquetas, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos conectivos lógicos E e OU, que eles são essenciais para a criação da etiqueta, tá? Porque tudo vai depender dessa lógica que você colocar nos filtros da automação da etiqueta. Então, o conectivo E, ele traz a ideia de conjunção, de adição. Então, ou seja, uma expressão lógica que tenha um conectivo E, ela só será verdadeira se todas as condições daquela expressão forem verdadeiras. Por exemplo, aqui, Marcos é médico e Maria é estudante. Para essa expressão aqui ter a veracidade lógica, Marcos tem que ser médico e Maria tem que ser estudante. Se Marcos for dentista e Maria for estudante, essa expressão, o conteúdo lógico dela não é verdadeiro. Então, o E, ele indica que as duas condições associadas, três condições associadas a ele, tem que ser verdadeira. Tá? Então, a etiqueta vai verificar isso. Se eu utilizar o conectivo E nos filtros, ele vai dizer se o filtro A e o filtro B e o filtro C forem verdadeiros, eu coloco a etiqueta. Se não for, não coloco a etiqueta. É diferente do conectivo OU, que traz a ideia de disjunção, separação, né? Ou seja, para que a expressão, o conteúdo lógico da expressão disjuntiva seja verdadeira, basta que uma das condições seja verdadeira, tá? Ou seja, todas as condições são verdadeiras ou apenas uma é verdadeira, para ele é suficiente, então ele considera verdade. Ou seja, aqui um exemplo: eu te darei uma bola ou uma bicicleta. Ou seja, você sabe que você vai ganhar uma bola ou uma bicicleta. Se você não ganhar nem a bola nem a bicicleta, aí está errado. Agora, se eu ganhar a bola ou ganhei a bicicleta, ou ganhei a bola e a bicicleta, beleza, está tudo certo. Tá? Então, essa é a grande diferença e o pulo do gato na hora de se criar as condições de automação da etiqueta. Também é bom aqui destacar que o sistema ele sempre realiza um teste lógico nos processos do PJE, sempre que ele entra e sai de uma tarefa. Então, sempre que o processo for entrar em uma tarefa ou o processo estiver saindo de uma tarefa, ele vai verificar ali dentro daquele processo se todas as condições daquele processo se adequam à etiqueta que está programado. Ou seja, eu tenho uma etiqueta para expedição. Eu estou entrando na tarefa de expedir. Aí ele vai verificar se essa etiqueta automatizada de expedição pode ser adicionada ao processo. Tá? Então, ela tem essa funcionalidade sempre que entra ou sai da tarefa. Então, aqui na nossa tela aqui de automação, né, eu criei essa etiqueta aqui de emendas e falei que ela vai ser colocada em todo o processo que finalize com 8 ou 9. Então, eu usei uma conjunção, a conjunção ou, né, aqui, a conectivo ou, que tem a ideia de disjunção. Ou uma ou outra, ele vai receber a etiqueta. Tá? Quando você cria a etiqueta, né, o sistema ele vai permitir a configuração. Ou seja, eu acabei de criar aqui a minha etiqueta,
aí o sistema vai me dar algumas opções de filtros, né, que são dados do processo, pessoas, jurisdição, tarefas e prioridades e outros. Então, aqui dentro tem alguns filtros que eu posso utilizar para minha automação. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando os dois conectivos, tá? Eu estou dizendo aqui nas emendas que todo processo terminado com 8 ou 9 e estiverem na tarefa de minutar decisão, vão receber essa etiquetazinha de emendas. Então, sempre que o processo entrar na tarefa, o sistema vai verificar. O processo está na tarefa de minutar decisão? Sim, então a primeira condição verdadeira. Ele termina com 8 ou 9? Sim, aí ele coloca a etiqueta. Ah, ele termina com 8 ou 9? Não, então não coloca a etiqueta. Tá joia? Então, é dessa forma que funciona a automação das nossas etiquetas. E o céu é o limite para a criatividade, para a criação e automação das etiquetas. Passada essa parte teórica bem rápida mesmo, que a intenção é só dar uma pincelada mesmo rápida na teoria do novo painel, vamos aqui para a prática, que é a parte mais interessante do nosso webinar. Vou aqui abrir o nosso ambiente da escola. Esse aqui é o nosso famoso painel novo, tá? Que nós passaremos a utilizar com a versão nacional que estamos migrando agora em junho. Quando nós abrirmos o sistema a partir da segunda quinzena de junho, ele já vai abrir com esse aspecto aqui do painel novo e não com aquele aspecto antigo. Como falei, né, ele é dividido aqui numa coluna de ícones, painel principal dividido em 3 colunas, assinaturas, minhas tarefas e todas as tarefas da unidade. Aqui estarão todos os processos que o usuário tenha permissão de visibilidade no modo restrito. Tem já uma novidade que a gente implementou como melhoria, que é o modo completo de visibilidade dos processos, porque até então na versão nacional não existe esse modo completo, ou seja, o usuário só pode ver processos e tarefas que ele tem a permissão de trabalhar. Como nós aqui já estamos acostumados em fazer a consulta pelo modo completo, né, para às vezes ver, eu sou servidor geral, meu perfil é servidor geral e eu quero ver um processo que está no gabinete. Eu coloco no modo completo e vejo lá nas minhas tarefas do gabinete, né, nas tarefas da minha unidade do gabinete. A parte mais interessante aqui do painel, depois eu vou dar uma navegada aqui pelas tarefas, mostrando como funciona a transição de tarefas, que muda muito pouco, é mais mudança visual do que procedimental. Temos aqui nossos ícones, né, que eu já falei lá na parte teórica, e aqui nós temos a nossa etiqueta, que é o grande bicho-papão que está assustando muita gente aí no TJ. Então, para criar a etiqueta, eu venho aqui no ícone, etiquetas, clico nela, ele abre a tela, minha tela de etiquetas, aqui não tem nenhuma etiqueta criada, porque eu limpei todas. Aí eu clico aqui no ícone nova etiqueta, e vou criar uma etiqueta aqui, expedição, que é o grande exemplo que eu gosto de utilizar, final 1 e 2. Salvei. Como eu falei lá na parte teórica, no momento que eu salvei aqui a minha etiqueta, se eu não quero automatizar a minha etiqueta, eu já posso utilizar. Ela já está aqui, já está disponível para eu poder utilizar e vincular o processo que eu quiser. Mas nesse caso, eu quero automatizá-la. Eu vou dizer que ela vai ser inserida em todo o processo que termina com final 1. Aí eu adiciono a regra. Não, eu adiciono o filtro, perdão, ou final 2. Quando você está aqui adicionando filtros à sua regra, ele coloca o conectivo ou. A partir do momento que eu adiciono a minha regra à etiqueta, o próximo filtro que eu vou colocar, ele recebe o conectivo e. Tá? Então, tem que ser as duas condições verdadeiras para ele poder vincular a etiqueta. Então, eu vou dizer, a minha etiqueta é expedição, que ela termina em ser colocada em todos os processos que termina com final 1 ou final 2. E como é uma etiqueta de expedição, ela tem que vincular somente aos processos que estejam nas tarefas de expedição. Porque se eu deixar da maneira que está aqui, ela vai vincular essa etiqueta em todos os processos do meu painel. Aí eu venho aqui, né, na abinha tarefas e clico e digito aqui o nome da tarefa. Vou colocar aqui, expedir. Ele vai já me trazer as tarefas que eu posso fazer a expedição. Aí eu seleciono. Expedir alvará, expedir carta, expedir mandado, expedir ofício, expedir outros documentos.
Feito isso aqui, clica aqui no botãozinho maisinho, no mais aqui, né, que é adicionar critério, né, adicionar filtros, e ele já insere todos de uma vez com o conectivo ou. Feito essa inserção dos filtros, eu venho e adiciono a regra. Isso aqui é um bugzinho que o pessoal está tentando resolver lá. Deixa eu só atualizar. A regra já foi inserida aqui. Ele dá aquela mensagem de erro, mas insere a regra. Em produção, também estava alguns usuários reclamaram que apresentou também um erro, não com a mesma frequência que está apresentando aqui no ambiente no ambiente da escola, tá? Mas também apareceu. Aí a gente assim, aconselho, sempre que você adicionar a regra que apareceu aquela informação, atualiza a tela, volta na etiqueta, clica aqui na chavezinha de configuração e edita a etiqueta. Aí você vai verificar que a regra está aqui, senão ela duplica a regra, se você tentar adicionar novamente. Então a minha etiqueta ela já está criada. Eu quero que ela seja inserida em todos os processos que termine com final 1 e 2 e que estejam em uma dessas tarefas aqui de expedição. Tá joia? Aí vocês vão perguntar, Neto, você falou na parte teórica que o sistema ele faz a validação dos processos no momento que entra e sai da tarefa, para poder vincular a etiqueta. Então, vou ter que mover todos os meus processos da tarefa, retirar e voltar para a tarefa para ele colocar a etiqueta? Não. O CNJ, já pensando nisso, ele criou uma funcionalidade aqui no sistema, chamada, apelidada por eles, de realizar mágica, que ela faz a validação, né, faz a mágica, né, lê todos os processos que estão na unidade, dentro daquele painel que o usuário que está realizando a mágica tem visibilidade, e vincula a etiqueta selecionada. Tá? Então, vamos fazer aqui para vocês verem como funciona. Eu seleciono aqui a etiqueta, clico no íconezinho realizar mágica, né, que é essa varinha mágica aqui. Ele vai contar todos os processos que tem na minha unidade. Nesse ambiente aqui eu tenho 63 processos aqui no meu cartório, sonho de consumo de todo mundo. E ele me diz aqui qual a etiqueta e a regra da etiqueta que eu estou querendo realizar a mágica. Então ele colocou, ó, você está querendo realizar a mágica na etiqueta expedição final 1 e 2, e a regra dela é essa aqui. Tá certo? Tá. Então eu clico no botão executar. Ele vai ler todos os processos da minha unidade e verificar quais processos ele localiza que podem indicar, que podem receber essa etiqueta. No caso aqui do nosso ambiente, ele encontrou um processo nessa situação e já colocou a etiqueta nele. Clicando aqui em cima da etiqueta, como eu falei na teoria, ele vai listar para mim o processo, né, que só foi um, que recebeu a minha etiqueta. Já está aqui. Uma coisa boa do painel, como eu falei para vocês, eu sou um servidor que trabalho com expedição de documentos e trabalho só como final 1 e 2. Então, eu tenho a minha etiqueta, expedição final 1 e 2, favorito a minha etiqueta. Agora, no meu painel principal, eu quero saber o que eu tenho para fazer. Aí ele me mostra aqui todas as tarefas com os processos que eu preciso trabalhar. Então, não me preocupo em catalogar os meus processos, né? Garimpar os processos que eu tenho que expedir em todas as tarefas aqui de expedição. Eu vou ver somente os meus que estão aqui, então com isso eu ganho tempo também. Eu abro e começo a trabalhar no meu processo. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, criar uma etiqueta de minutar decisão, né, decisão, despacho, sentença, né, final 1 e 2. Isso lá já pensando na realidade do gabinete. Não sei, nem todo gabinete trabalha também com essa divisão lógica, né? Pode utilizar também por classe judicial, por assunto. Aí tem vários critérios. Aqui vamos fazer pelo final, né? Final 1 e 2. Acrescentei os filtros, né? Os critérios, adiciono a regra. E vou dizer que essa etiqueta ela vai entrar, né? Vai ser colocada em todos os processos que terminem com final 1 e 2 que estejam na tarefa de minutar decisão e minutar despacho. Não sei por que aqui nesse ambiente o minutar sentença não está aparecendo, mas era só também colocar a tarefa minutar sentença. Adicionei a regra, deu erro de novo. A gente atualiza aqui o painel. E vamos voltar lá para editar. Então já está aqui a minha regra. Feito isso, aí eu quero já vincular essa etiqueta aos meus processos de forma automática. Seleciono a etiqueta,
vou realizar a mágica, né? Ele contou os processos de novo, a regra e manda executar. Ó, ele disse que não achou nenhum processo nesse critério, tá? Então ele não adicionou. Mas se tivesse encontrado, ele teria feito igual o primeiro lá, né? Que seria para vincular a etiqueta ao processo. Um exemplo de etiqueta manual, né? Vamos colocar aqui, que é o grande bicho-papão também, a preocupação dos cartórios. Prazo. Vou colocar aqui, prazo dia 01. Salvei. Essa etiqueta ainda não dá para ser automatizada, porque hoje nós não temos filtro que verifica a data final do prazo de expediente. Mas não precisa assustar. Nós temos uma tarefa dentro do PJE que, a princípio, ela foi disponibilizada para todas as unidades judiciais e depois nós tivemos que retirar porque muita gente reclamou. Por quê? Porque a tarefa, ela controla automaticamente os prazos, que é o famoso fluxo de analisar decurso de prazo, né? De analisar preclusão, perdão. É o fluxo de analisar preclusão. Mas no primeiro momento que eu vinculo esse fluxo à unidade, ele vai trabalhar de forma mista na primeira semana, as 2 primeiras semanas, ou até no primeiro mês, dependendo do prazo dos meus expedientes. Por quê? Porque ele é, só vai controlar de forma automática os meus prazos a partir do momento que for configurado o fluxo na minha unidade judicial. Então, os prazos que eu criei antes da configuração do fluxo, eles continuam ainda manuais. Então, por isso, muitos diretores se assustaram com a tarefa e pediram para remover. Então, nós configuramos dentro do fluxo do sistema como parâmetro para poder deixar disponível a tarefa apenas para quem quiser realmente utilizar. Como funciona essa tarefa, esse fluxo de analisar preclusão? O sistema ele vai verificar o análise de preclusão em 2 momentos: a preclusão consumativa ou a preclusão temporal. Ou seja, se o advogado tem lá um prazo para o autor, ele peticiona e informa no momento que ele peticionou que aquela petição está atendendo aquele expediente, o sistema já encerra o expediente e movimenta o processo automaticamente para a tarefa analisar a preclusão. Ou seja, você não precisa se preocupar com que dia do prazo que venceu. Você vai ver lá que ocorreu analisar a preclusão e no momento que você for analisar a preclusão, você vai verificar se o advogado fez de maneira correta ou não. E a outra forma é a preclusão temporal. Ele verifica lá, o meu processo está com prazo para findar dia 27 de maio. No dia 27 de maio, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ele registra o decurso de prazo temporal e movimenta o processo para analisar a preclusão, porque ocorreu a preclusão temporal. Aí você também só analisa naquela tarefa. Nós temos algumas diretoras que hoje ela faz a divisão da análise de prazo através da tarefa de analisar a preclusão. E lá ela divide por finais, né? Acho que são 2 ou 3 servidores que ficam por conta do prazo. Aí divide pelo final do processo para esses servidores. Então é uma forma de utilizar e otimizar as nossas etiquetas. Nós já pleiteamos junto à COD PJE e ao CNJ a criação desse filtro para analisar o final do prazo, né? Que aí também de forma automática ele vai colocar. Mas vocês vão ter que movimentar o processo. Por quê? Porque dependendo da forma que eu criei o meu expediente, eu só vou saber o prazo final do usuário quando certa situação ocorrer. Um exemplo, eu expedi um mandado de intimação para a parte X lá. Então, quando eu fiz a minha expedição, ainda não sei o prazo final. Para eu saber esse prazo final, vai ser a partir do momento que o mandado for juntado no meu processo. Então, quando juntar o mandado, é que ele vai fazer a contagem daquele prazo processual, se a diligência for frutífera. O mesmo ocorrerá com a expedição via Correios, né? Somente quando o AR voltar e for juntado, é que ele vai disparar o prazo. Outra condição também é a nossa famosa intimação de forma eletrônica, né? Os nossos parceiros de comunicação eletrônica. Eles têm os 10 dias do prazo da lei do processo eletrônico, né, para tomar ciência. Se não tomou ciência nesses 10 dias, o sistema automaticamente registra a ciência por ele e starta o prazo. Ou seja, você também não vai saber quando vai iniciar esse prazo para poder vincular a etiqueta. Por isso que o analisar a preclusão
pode auxiliar bastante nesse momento, né? Aí você simplesmente controla com a etiqueta de analisar preclusão pelos finais ou algo do que vocês precisem. Tá? Mas é uma alternativa para o controle de prazo, que é o que está assustando muita gente também nesse momento. Tá? Aqui no caso, eu criei minha etiqueta prazo dia 1. No momento ela é manual, né? Então, feito isso aqui, eu já posso encerrar, já posso utilizar aqui a minha etiqueta. Eu venho aqui no meu painel principal. Deixa eu ver se tem algum aqui na tarefa de aguardar prazo. Aqui, ó. Aguardar decurso de prazo. Aí eu venho aqui, seleciono o meu processo, clico na etiqueta e vou dizer aqui que ele é prazo final 1. E vinculo a etiqueta ao meu processo, né? É assim que a gente utiliza a etiqueta manual. Quando eu certificar o meu prazo aqui, eu venho aqui para encaminhar para certificar, faço a certificação aqui do meu prazo normal. A tela aqui ficou um pouquinho menor, né? Tem muita gente reclamando porque ela ficou dividida, ficou menor, mas ela pode ser expandida. É só clicar nesse íconezinho aqui, expandir e recolher, que ele aumenta e volta ao padrão que nós já estamos acostumados, até ficou um pouco maior. Aí eu certifico o meu prazo, né, normal, tudo igual a gente já utiliza hoje. Sei lá, deixa eu ver aqui um. Vou escolher um modelo qualquer aqui. Né? Fiz aqui minha etiqueta, tal, salvei, assinei, tudo igual acontece hoje. Pronto. Ele já movimentou meu processo direto para adotar a providência. Mas vocês vão verificar aqui que a etiqueta ainda está nele. Minha etiquetazinha de prazo. Então, como ela é manual para ser inserida, para ser vinculada, ela também é manual para ser removida. Então, eu certifiquei, ele transitou para a tarefa de adotar providência, já fechei aquele expediente, eu venho aqui e removo a etiqueta do meu processo. Tá? Então, é lembrar sempre de fazer esse ajuste para que você não fique com processos com etiquetas indevidas em vários locais da sua tarefa, porque do seu painel, porque ela é uma tarefa, uma etiqueta manual, tá? Então, sempre que for uma etiqueta manual, ao sair ou ao entrar em uma tarefa, você tem que verificar se realmente ainda persiste a necessidade dessa etiqueta ou não. Tá joia? Não sei se o meu amigo Jairo já entrou aqui para me ajudar no chat. Tô aqui, Neto, desde o começo. Aí, Jairão. A primeira é o seguinte: já tem uma data para a implantação definitiva do painel? O novo painel ele vai ser disponibilizado como default, ou seja, como padrão, a partir da segunda quinzena de junho. Ou seja, ao abrir o seu PJL, já vai abrir o novo painel, que é essa carinha bonita aqui dele. Tá? Então, a partir da segunda quinzena de junho, essa é a previsão, porque nós estamos trabalhando aí na correção de alguns erros que nós identificamos. Então, a partir da segunda quinzena, essa é a previsão de utilização. Ele vai ficar convivendo simultaneamente com o painel antigo por 6 meses. Isso para que não haja uma mudança abrupta, né, para vocês, né, que não cause nenhum trauma. Mas nós recomendamos sempre utilizar o painel novo e só naqueles casos de extrema necessidade voltar para o painel antigo. Algum problema que aconteceu no painel novo, voltar para o antigo. Por que isso? Porque em dezembro vira a chave e acabou o painel antigo. Nunca mais painel antigo volta. Tá? Então, a gente conseguiu aqui, em outros tribunais, a mudança foi radical, né? Saiu do painel antigo para o painel novo de uma vez e o pessoal se virou para poder aprender. Aqui, nós pedimos, né, a corregedoria, junto com a COD PJE, a gente fez uma tratativa para essa convivência simultânea por 6 meses, para que os nossos servidores se adaptem à nova realidade. Mas o prazo é a partir da segunda quinzena de junho, já começar com abrindo padrão o painel novo, mas ainda tendo a opção aqui no menuzinho de você selecionar o painel antigo, tá? E a partir de dezembro, né, eu acho que até o dia 19 ainda deve estar convivendo os dois juntos e a partir do recesso já sai o painel antigo e fica só o painel novo. Neto, tem uma pergunta aqui, eu acho que é mais para a escola, né? Temos acesso ao PJE Escola para treinar essas mudanças? Isso aqui seria só para a escola, mas a gente tem também o ambiente do PJE Homolog. Eu vou colocar aqui no chat o endereço dele, que ele pode ser utilizado por qualquer
qualquer usuário dentro da rede do TJ, tá? Precisa estar na VPN para poder utilizar. Pula todos os acessos que vocês têm em produção, então vocês podem utilizar lá. É um ambiente bem mais lento, porque é um ambiente que fica numa máquina local, né, emulando todo o sistema, então ele é um pouco lento. Mas dá para lá brincar à vontade. E também assim, no painel novo, você pode aqui criar a etiqueta e utilizar, né, fazer os seus testes, porque ele não vai mexer com transição de processo. O criar etiqueta é caracterizar aquele processo, né, ou seja, classificar o processo com a tagzinha e você vai utilizar. Eu posso criar a minha etiqueta, eu posso, não, criei errado, o filtro foi bagunçar. Você vem aqui e exclui a etiqueta. Acabou. Ela vai embora. Tá joia? Jairão, antes da próxima, teve um ponto que eu esqueci aqui de falar. Um outro ganho do nosso painel novo é a nossa famosa subetiqueta, que era um pedido antigo dos nossos diretores, que eles queriam criar tem as subtarefas, né, que são as caixinhas dentro das tarefas, e eles queriam criar subtarefas de subtarefas, né, ou seja, subníveis daquela subtarefa, e não tem, no painel antigo não tem como fazer isso. Agora aqui tem. Eu posso aqui, eu criei minha tarefinha aqui, que é minha etiqueta, expedição final 1 e 2, e eu vou criar uma subetiqueta para ela. Eu venho aqui, ó, criar subetiqueta, e vou colocar que ela é uma expedição urgente. Exemplo. Salvei. Ela herda a regra da minha etiqueta principal, tá? Todas as regras da minha etiqueta principal. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu só dar uma atualizada, que ele só trouxe a primeira regra da minha etiqueta principal. Trouxe, só foi erro de visibilidade mesmo. Ele traz todas as regras da minha etiqueta principal e permite que eu adicione uma nova regra, que no caso eu vou colocar a prioridade legal. Eu vou dizer que vai ser inserida essa nova etiqueta se a parte for idosa, se ela for portadora de doença grave, se ela for idosa com mais de 80 anos, que mais? Se for uma pessoa com deficiência física, se for uma outra opção, réu preso, né, no caso das criminais e varas de família, e vou adicionar minha regra. Pronto, adicionei a regra. Para essa subetiqueta aqui, né, que é expedição final 1 e 2, expedição urgente, ele só vai inserir essa subetiqueta expedição urgente se essas condições forem atendidas, as 3 condições. Terminar com final 1 e 2, o processo, estiver na tarefa de expedir, né, em uma dessas tarefas de expedir, e se um dos participantes do processo for idoso, portador de doença grave, tiver alguma das prioridades legais que eu selecionei. Aí você fala assim, não, mas eu quero criar mais um nível dessa subetiqueta. O sistema também permite. Eu vou lá no meu segundo nível de etiqueta, clico aqui e criar mais uma subetiqueta. Sei lá, colocar neto. Um exemplo aqui. Aí eu venho aqui e posso colocar qualquer outra coisa. Sei lá, vai ser uma classe judicial. Vou dizer que vai ser uma... Tempo que eu saí da área fina, já não estou mais nem lembrando aqui. Uma interdição. Pronto. Eu adiciono a regra, né, um processo de curatela. Aí eu adiciono a regra aqui, a minha subetiqueta. Então, o meu primeiro nível de etiqueta é expedição final 1 e 2. O segundo nível, se for uma expedição urgente. E o terceiro nível, que vai ganhar a etiqueta neto, se for um processo de interdição ou curatela. Então, esse é assim, um grande ganho que esse painel traz também, que é a possibilidade de você organizar melhor ainda os processos dentro da sua unidade. Que às vezes você teria ali expedição de alvará. Eu quero uma expedição de alvará, que já é urgente, né? Mas eu quero uma expedição de alvará mais urgente ainda. E quero uma expedição de alvará para processo sigiloso. Então, eu crio uma outra nível de etiqueta e ele vai organizando tudo de acordo com a necessidade da própria unidade judicial. Tá? Então, como eu falei no início, o céu é o limite aqui para a criatividade da criação das etiquetas e com essa permissão da gente chegar até
até o terceiro nível da etiqueta. Você vê aqui que nesse terceiro nível já não aparece para mim mais a opção de criar etiqueta. Podemos ir para a próxima, Jairão? Pode. Só uma dica aqui, pessoal. O PJE Homolog, ainda agora eu estava tentando acessar, ele está fora do ar mesmo, tá? Isso é normal. Eles sempre fazem manutenção, ele não fica constantemente igual o PJE em produção, não. Então, de vez em quando ele fica fora do ar mesmo. E principalmente sexta-feira, que eles carregam, eles devem estar carregando a nova versão do PJE, aí ele fica fora do ar mesmo. A próxima. Só complementando o que o Jair falou, o ambiente de homologação ele sempre trabalha com a cópia dos processos de produção de uma semana. Tá? Então, sempre na sexta-feira eles atualizam a base dele, por isso que na sexta, normalmente, esse ambiente começa a dar problema. Neto, a próxima é o seguinte, o pessoal está perguntando se vai ter um manual passo a passo. Nós estamos trabalhando e não tivemos tempo ainda de fazer esse manual. Não sei se vai ser um manual passo a passo ou se vai ser um tutorial, e vai depender muito do tempo que nós vamos ter ali na Cossist para fazer. Mas vai sair um manual, nem que seja um manual simplificado, um tutorialzinho, e explicando as principais funcionalidades. Inclusive, esses slides, né, que já traz alguma orientação, nós vamos disponibilizar aqui no chat também do webinar, né, para vocês já ficarem com ele em mão. Neto, o pessoal está pedindo para você movimentar o processo entre as diferentes tarefas, não é muito a dúvida da etiqueta, é mais aquela dúvida de o costume com o novo painel, né? Como movimentar o processo entre as diferentes tarefas. Aqui, eu estou com o processo, o que muda aqui no novo painel? No painel antigo, quando você abre lá as tarefas, ele tem um lapisinho aqui para eu abrir a tarefa. No painel novo, não. Eu clico em cima do número do processo. Aí ele abre a tarefa aqui do lado. Como é que eu abro os autos digitais através da minha aba de tarefas? Clicando aqui nesse íconezinho, abrir autos digitais. Você clica aqui, ele já abre os seus autos digitais como funciona hoje, tá? Também tem outra forma de abrir os autos digitais através da tarefa. Eu posso aqui também clicar no ícone de autos, né, que ele vai abrir os autos digitais, igual fez lá na aba de tarefas, ou clicando sobre o número do processo. Ele também me abre aqui os autos digitais. Como movimentar a tarefa? Aqui em adotar providências, ele vai vir aqui o auto, o último ato processual, né, igual aparece hoje no painel antigo, normal. Só que a diferença é que no painel antigo, quando eu rolo até o final do ato judicial, ele aparece um combozinho para eu selecionar a tarefa de transição. Ele não existe aqui. Como é que eu faço a transição? Através desse ícone aqui, encaminhar para. Ele tem a mesma funcionalidade do combo de transição. Clicando aqui, ele vai me dar todas as opções que existem naquele combo, para eu poder selecionar. Eu vou dizer que esse processo aqui, eu vou transitar ele para preparar expedientes. Ele continua com a tarefa de preparar expedientes abertos, né? Definir o tipo de documento para expedir. Igual acontece hoje, que algumas pessoas estavam com medo que fosse fechar e sumir, eu tivesse que procurar, não. Continua da mesma funcionalidade. E vocês viram que ao transitar ele da tarefa de adotar providências para preparar expedientes, ele sumiu daqui o processo. Eram 3 processos que eu tinha na tarefa, agora só tem 2. Aí eu venho aqui novamente e vou definir que eu quero expedir aqui um alvará. Expedir um alvará comum. Pronto. Ele já está na tarefa de expedir alvará. Tá? Aqui apareceu isso aqui porque aqui seria o BenQJus, e o BenQJus não está integrado com esse ambiente da escola, por isso que aqui ele não aparece. Mas rolar para baixo, a gente vai ver aqui que é a nossa tela de expedição normal de alvará. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz a nossa transição entre tarefas. Tá? Não muda muito. O que muda é, ao invés de eu ter um combo aqui no final da tarefa, selecionar qual é a próxima tarefa da transição, eu vim aqui no botãozinho, encaminhar para. E a outra funcionalidade também, que é a questão de expandir a tela para eu poder trabalhar com o campo visual melhor. Então, são essas tarefas. Aqui também ele colocou aqui o histórico de tarefas, né, também. Onde eu posso verificar aqui dentro da minha tarefa, como também já acontece no painel antigo, todo o log desse processo. Quem foi que fez, aí aparece aqui a data e a hora da pessoa que movimentou o processo na tarefa, né? Se a tarefa está com o status fechado ou aberta. Então, aqui ele traz todo o histórico de quem movimentou o processo, a hora, né? Data, hora, minuto e segundo de quem fez. Ou seja, tudo que nós praticamos no sistema, ele é guardado logo no banco de dados e pode ser auditado. Pode continuar, Neto?
Pode sim, Jairão. O webinar vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado e vai ficar disponível aí na plataforma da escola. Poderia explicar mais sobre o fluxo de análise de preclusão? Como implantar, como editar ou aplicar no painel? Para implementar o fluxo de análise de preclusão, é só mandar um e-mail lá no cis@tjdft.jus.br, que nós configuramos para a unidade judicial que está requisitando. Tá? Quando esse fluxo for configurado na unidade e a unidade criar o primeiro expediente após a configuração do fluxo no órgão judicial, ele vai, ele vai disparar umas tarefinhas. Uma primeiro que é o de controle de prazo e, e a segunda lá de aguardar decurso de prazo, né? Então, depois que decorrer o prazo, ele cria a terceira tarefa, que é o de analisar a preclusão. É algo assim bem tranquilo mesmo, bem simples de utilizar. O que causa realmente um pouco de trabalho vai ser no primeiro período, né? Enquanto todos os processos que estiverem com expedientes abertos, com prazo aberto, não forem encerrados, vocês vão ter que estar convivendo com as duas realidades. Tá? Mas ele é bem tranquilo mesmo. Salvo engano, a gente tem até um comunicado, tem que recuperar lá nos arquivos da COSIST, explicando melhor o passo a passo dele. Neto, o Admilson aproveitou aqui, saiu um pouquinho do tema, mas ele perguntou aqui se tem previsão para implantação do PJE com o seu, a integração, como acontece no BNMP. Ainda não, né? Já tem um estudo lá no CNJ, né? Na PDPJ, né? Eles já estão estudando fazer essa integração, mas ainda não tem previsão para fazer essa integração. Mas já tem no final do túnel, né? E já está pelo menos Já previsto. tá. Pelo menos isso, né? Antes nem isso tinha. Esses prazos de implantação do novo painel se aplicam tanto ao PJE do primeiro como do segundo graus? Sim, vão ser implementados tudo na mesma data. Mesma data. Aí ela perguntou, se sim ela queria um ambiente do segundo grau. Eu não sei se ela vai ter acesso, né? Você já tem hoje, Ana Paula? Você pode colocar aqui no chat, porque Eu acho que tem, já. Deixa eu só verificar aqui. Porque o grupo gestor de segunda instância ela passou uma vez para mim. JE2i. Acho que é ela esse aqui. falou que tem. Ela falou que tem. Já respondeu que tem. É esse aqui, ó. Eu vou até copiar e já colocar aqui no chat também. Esse aqui é o ambiente do segundo grau. Ela já tem acesso, então ela já deve trabalhar lá também. Aí o Marcão perguntou assim: poderia demonstrar como criar uma etiqueta para todos os dígitos e que a regra seja para réu preso ou monitorado para aplicação? Para todos os dígitos, É, se, se você vai pode criar, fazer por. se você vai criar uma etiqueta réu preso e quer que ela seja aplicada a todos os processos, você não precisa definir o final, né? Porque aí a definição do final é quando você quer que a etiqueta ela fique só em determinados grupos de processo. Se eu quero que essa minha etiqueta seja colocada em todos os processos, eu simplesmente crio aqui ela e aí você pode selecionar aí as tarefas, né? Aí, no caso, para ele tem que ter pelo menos um critério de automação, senão ele vai ficar sendo manual. Aí, qual é o meu critério de automação? Vai ser em prioridade, réu preso. Feito isso aqui, salvei. Pronto. Feito isso aqui, essa minha etiqueta ela vai ser adicionada em todos os processos que tenha réu preso, tá? Independente do final. Agora, se eu quero, não, eu quero uma etiqueta que seja réu preso, final 1, 2, vou dividir para ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. Aí, nesse caso, eu preciso colocar duas condições, que aí é o final, né? Que aí vai ser 1, 2, 3, 2 não, né? 1, 3, 5,
7 e 9. Adicionei o primeiro critério de regras. Deixa eu adicionar aqui logo o segundo. Dar uma atualizada aqui que ele deu uma travada. Eu tentei adicionar 2 vezes, ele adicionou 2 vezes a regra. Por que que o 2 foi? Não, beleza. Desconsidere esse 2 aqui como se fosse 1. E eu venho aqui também em prioridades e vou dizer que é réu preso. Dessa forma, ele vai colocar essa etiqueta somente nos processos que tiverem réu preso e terminarem, no lugar aqui do 2 seria 1, né? 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, somente nos meus processos ímpares. Agora, se eu quero criar uma etiqueta que é geral, aí eu coloco ela geral e informo qual é a regra, né? Qual a regra dela? Ah, não, em tudo que tiver prioridade réu preso. Então, independente de qual seja a tarefa ou qual seja o final do dígito do processo, ele vai inserir a etiqueta réu preso. Neto, mais uma sugestão, uma dica aqui para a Ana Cláudia. Gostaria de uma sugestão de trabalhar com os processos que foram encerrados os expedientes, mas devem permanecer no prazo até o final do prazo dado, né? Até o final desse próprio prazo, no expediente já finalizado. Ela tem que ficar lá no prazo até o final, né? Nesse caso, a única forma seria a etiqueta manual, né? Porque se você colocar um automática, não tem como, porque a gente não tem o controle ainda do prazo como filtro, né? Aí nesse caso, seria igual dessa etiqueta aqui que a gente colocou, né? Do prazo dia 1. Eu coloco lá qual o final do meu prazo, né? Vamos, sei lá, prazo dia 1º de junho. Criada essa etiqueta, eu vou e vinculo a etiqueta. Olha, eles já até atenderam, Jairo, o nosso pedido, já botaram em ordem alfabética. Legal, cara. Ó, o pessoal está eficiente, Estou viu? trabalhando. Estão trabalhando. Aí eu criei essa etiqueta e eu vinculo ao processo. E vou manter ela lá no prazo até o dia 1º de junho. Aí depois desse dia eu removo. Porque realmente nós não temos essa funcionalidade ainda da automação do prazo. Agora, se você optar pelo fluxo do analisar preclusão, aí ele vai mover o processo para a tarefa de analisar preclusão, e no momento que você analisa a preclusão, aí você vai verificar, não, esse processo tem que voltar para o prazo, que ele ainda tem que continuar lá até o final do prazo dele. Aí você coloca a etiqueta, né, do final do prazo e mantém lá aguardando decurso de prazo para o autor, para o réu, para o MP, para quem for. Neto, aproveitando, porque foi a própria Ana Cláudia que perguntou, ela pediu para encaminhar novamente o informativo sobre a funcionalidade por e-mail da preclusão. Foi encaminhado, foi um comunicado, Foi um comunicado, mas o analisar preclusão ele foi implementado acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. Então, nessa época, a gente foi comunicado. E como vai ser houve difícil. muita reclamação, aí a gente retirou do fluxo geral, deixando ficar só para quem realmente queria utilizar. Aí a gente não mandou mais comunicado. Por isso que a gente tem que recuperar lá nos arquivos do CIRT para verificar onde é que está, porque, né, ainda tem essa migração aí para o Teams, aí vamos ter que recuperar, não fazer um novo. E aí, Ana Cláudia, você pode mandar um e-mail para o NUCIS, né, pedindo para implementar a funcionalidade na sua unidade, que só com esse e-mail eu acho que já basta, né? O Neto pode melhorar aí a resposta. Aí pode colocar lá pedindo tanto para implementar quanto orientações de uso. Aí a gente já sabe que tem que mandar os dois. Como ficará a exibição do painel antigo e do novo? Esse aqui é o painel novo, né? Quando a partir da segunda quinzena de junho, abrir o PJE, é isso aqui que vai aparecer. Ah, não, eu ainda estou com dúvida, eu quero trabalhar no painel antigo. Aí você vai vir aqui, menu, painel usuário antigo. Aí ele volta para o seu bom e velho painel antigo. Mas como eu falei no início, eu aconselho a sempre forçar a trabalhar prioritariamente no painel novo, porque a partir de dezembro esse painel vai deixar de existir e não volta mais. Já podemos trabalhar no painel novo agora? Só para Sim, complementar, né? já tem várias unidades, né? Os juizados especiais cíveis de Brasília, acho que praticamente todos já estão utilizando o painel novo, né? Pelo menos o CJU, né? Do juizado especial que já está usando o novo. O primeiro juizado especial civil de Ceilândia também já está usando o painel novo. Inclusive, eles já
criaram, acho que, umas 4 abas de etiquetas lá. E até está nos ajudando a testar o painel novo e as funcionalidades de etiqueta em produção, e com os feedbacks dele e de outros usuários, a gente já conseguiu corrigir vários erros. Seria possível migrar as caixas que já temos no painel antigo para o painel novo? Eu acho que é subcaixas, né? Ou temos que criar tudo de novo em etiquetas? Infelizmente, tem que criar tudo de novo em etiqueta, porque são tecnologias totalmente diferentes que não têm esse serviço. Aí, se pedir isso para código PJE, corre um grande risco de fazer um script lá e, ao invés de ajudar, mais atrapalhar. Então, o ideal é, nesse momento agora de transição, vocês irem criando as etiquetas conforme as suas subcaixas e até melhorando, dado ao grande número, né, de filtros que tem e a possibilidade de criar subetiquetas, para vocês já irem organizando os processos no novo painel, né? Por isso que a gente pediu esse período também de transição de 6 meses, para ir gradativamente migrando, né? Hoje eu vou pegar a minha tarefa de expedição, então já crio as etiquetas de expedição, que são as mais simples, né, de automatizar. Eu posso automatizar ela por final, ou automatizar por outro critério que eu tenha lá adotado na minha expedição. Tem vara que a gente, não sei se foi em um dos 4 webinários ou foi em algum curso que eu fiz com eles, a parte aqui do webinar, que eles falaram que não trabalham por final de dígito, né? Eles trabalham por tarefa, né? Tem servidor que é responsável por expedir alvará, outro mandado, então eles fazem essa divisão lá. Então, eu aconselharia começar por aí. Começa por expedição, que é mais simples, as tarefas de gabinete minutar, e é o passo a passo, porque migração das subcaixas para as etiquetas não tem como fazer. A forma de cadastramento dos dados para a vara criminal permanecerá a mesma? Sim, tudo que funciona hoje, que não tem nada a ver com visualização de painel, ela vai continuar o mesmo. Deixa eu ver se no ambiente da escola aqui tem processo na vara criminal. Tem. Aqui na vara criminal, vou pegar um processo. E aqui é a mesma coisa, ó, informações criminais, né? Aí eu vou inserir os dados lá. Isso não muda, tá? Como é que vai ficar isso aqui no meu painel novo? Vou vir aqui no painel novo. Aí vou lá em adotar providência, pego um processo qualquer, né? Vou abrir meu processo, né, nos autos digitais. Aí é a mesma coisa, menu, informações criminais. Ou seja, isso não muda. O que muda realmente é a visibilidade do painel. Pode continuar, Gerson. Pode? Ah, tá. Neta, a Eusélia perguntou aqui, é uma questão interessante mesmo. Como antigamente nos processos, no painel antigo, né, aparecem, o mesmo processo pode ser visualizado as 2 tarefas. No painel novo também vai visualizar as 2 tarefas? Visualizado as 2 tarefas, não, ela deve estar falando, pode ser visualizado a tarefa e Em os 2 tarefas, né? Por exemplo, ao consultar o processo, tá. aparecer 2 tarefas. A de Não, análise de documentos não lidos e de aguardar a manifestação do Ministério Público, por exemplo. sim, continua da mesma forma, porque o PJL trabalha com instâncias processuais, né? Ou seja, são cópias do processo. A gente tem a instância principal, que nesse caso aí do exemplo citado, a instância principal está aguardando manifestação do Ministério Público, e tem a instância secundária, que é aguardar, analisar documentos não lidos. Então, isso não muda, continua da mesma forma. Tá? Inclusive, até antecipando, não sei se vai ter essa pergunta, mas se eu tiver um processo na tarefa de aguardar, de analisar documentos não lidos, e o mesmo processo meu está na tarefa de expedir, sei lá, expedir alvará, um exemplo, e se o meu processo na tarefa de expedir alvará estiver com uma etiqueta, no analisar documentos não lidos, ele também vai estar com etiqueta. Por quê? Porque ali é uma cópia do processo, ou seja, uma cópia da instância principal. E a etiqueta é a etiqueta que eu estou colocando na capa do processo. Tá? Então, não se assustem com isso. Não há nenhum erro do painel, é porque é uma cópia do processo. Se o usuário cria uma etiqueta, ela passa a vincular aos demais? Por exemplo, se eu organizo meus processos e eventualmente decido criar regras para outros finais de processo, essas regras, serão aplicadas aos demais? As etiquetas que eu crio aqui no meu painel, elas não são minhas como usuário. Elas são etiquetas da unidade.
ou seja, todos podem utilizar as etiquetas criadas para vincular aos processos. Tá? Então, por isso que eu falei no início, tem que ter o maior critério ao criar e principalmente ao excluir, porque se você excluir, você está excluindo a etiqueta de vários processos que podem ter sido vinculados e todo o trabalho que você teve para caracterizar, né, para classificar aquele processo, foi perdido. Você vai ter que fazer tudo de novo, porque não tem como recuperar a etiqueta. Tá? Então, a etiqueta ela pode ser utilizada por qualquer usuário da unidade. Todas as etiquetas vão estar listadas aqui. Deixa eu mostrar aqui em produção para vocês. Eu gosto de usar o exemplo aqui lá do primeiro juizado, Juizado Civil de Ceilândia, porque eles já estão utilizando o novo painel. E olha a quantidade de etiquetas que eles têm aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Eles já estão com 3 abas de etiquetas. Então, aqui eles têm várias etiquetas para utilizar. E essas etiquetas aqui deles são etiquetas da unidade. Qualquer pessoa na unidade pode vincular essa etiqueta ao processo. Então, tem muitas etiquetas aqui com automação já funcionando, se vocês verificarem. Ela botou aqui a automação nessa etiqueta. Essa etiqueta vai ser vinculada a todos os processos que estiverem nessas tarefas aqui. Então, tem muita coisa. E também uma pergunta que surgiu no webinar passado, né? Tem como eu copiar uma etiqueta de uma unidade judicial para a minha? Não tem. Também não tem essa funcionalidade. Consigo separar as etiquetas que são utilizadas no gabinete e das dos cartórios? Infelizmente, não. As etiquetas ficam todas juntas, como eu falei. A etiqueta é da unidade. O que eu faço a separação é na automação. Quando eu crio lá a minha etiqueta, e a minha etiqueta tem que ter um nome específico do que ela vai representar realmente, eu não posso criar uma etiqueta final 1 e 2. Sim, mas final 1 e 2 para quê? Né? Então, é final 1 e 2 de qualquer tarefa? Ou é final 1 e 2 para expedir? É final 1 e 2 para minutar? Final 1 e 2 para certificar prazo? Então, você tem que especificar o porquê que você está criando aquela etiqueta. Aí, no gabinete, quando eu criar minhas etiquetas do gabinete, eu vou vincular na minha automação a filtros do gabinete, ou seja, quando eu tiver com o meu perfil de gabinete, eu só vou ver tarefas de gabinete. Então, na hora de automatizar, deixa eu ver se eu tenho algum perfil de gabinete aqui nesse ambiente. Tem aqui, ó. Eu vim aqui para o painel novo. Quando eu vier aqui, que eu quiser... aqui eu estou com perfil de gabinete, assessor, servidor gabinete. Quando eu quiser automatizar aqui essa minha etiqueta, eu vier em tarefas, o meu rol de tarefas aqui só vai apresentar as tarefas que no gabinete eu tenho acesso. É porque aqui eu peguei um CJU, e CJU mistura bastante. Agora, se eu pegar uma tarefa que é se eu tiver com perfil de cartório, servidor geral, eu só vou visualizar minhas tarefas de cartório, tá? Então, essa visibilidade fica de acordo com o perfil de cada um. Eu, como servidor geral, não consigo automatizar uma etiqueta de minutar, porque eu não tenho acesso à tarefa de minutar. E assim por diante. Neto, aqui a questão assim, ó, temos 6 meses, né, para desativar o atual painel. Será que poderíamos adiar um pouco mais para essa transição ser feita durante o recesso? Infelizmente não, porque o CNJ queria que a gente desligasse até junho. Aí nós conseguimos aí prorrogar por 6 meses mais. Quando criamos a automação da etiqueta, por exemplo, do final 4 ou 5 e da tarefa documentos não lidos, ao consultar minhas tarefas... aqui é um exemplo prático. Ao consultar minhas tarefas, deve aparecer apenas a tarefa documentos não lidos com os dias 4 e 5. Eu criei a etiqueta e aparecem várias tarefas. Não. Como eu falei antes, a tarefa analisar documentos não lidos, ele é uma instância secundária, ou seja, é uma cópia do processo. Então, todos os processos que estão na minha tarefa analisar documentos não lidos, ela também está em outras tarefas, como, por exemplo, expedir, como aguardar decurso de prazo. Então, vai estar em outras tarefas. Então, se eu etiquetei o meu processo de analisar documentos não lidos, a instância principal, ou seja, a versão original do meu processo também vai estar com a etiqueta. É só a gente reportar voltar um pouquinho no tempo, né, alguns aninhos,
e voltar para nossa visão física de processo. Quando eu pegava o meu processo físico e na capa dele eu colocava uma etiqueta lá, réu preso, ou carimbava réu preso, não importa em que tarefa no cartório ele estivesse, em qual escaninho do cartório ele estivesse, ele vai estar com a indicação de réu preso. Ou vai estar com a indicação de menor, Ministério Público, ou outra indicação qualquer. Então, vocês têm que visualizar isso. A minha etiqueta está colada na capa do meu processo. Se o meu processo está na tarefa de expedir e também está na tarefa de analisar documentos não lidos, as etiquetas vão aparecer nos dois, porque é o mesmo processo. Neto, alguma possibilidade de acrescentar um novo painel no campo pesquisa, o campo para incluir o nome do pai e da mãe em conjunto com o nome utilizado como parâmetro de pesquisa? Essa faculdade é bastante útil para as varas criminais no esclarecimento da folha penal. Na pesquisa de processo? No painel novo. Na verdade, essa tela de pesquisa de processo ela não vai alterar. E só tem uma notícia triste para vocês. A gente já tentou fazer várias intervenções aqui, inclusive para permitir a consulta de processos sigilosos somente pelo número do processo ou pelo número do inquérito, né, do protocolo criminal, né, os filtros criminais aqui. E o CNJ negou todos, né? Então, para a gente conseguir alterar essa tela, a gente precisa de autorização do CNJ. Então, para a gente incluir aqui nome do pai, nome da mãe, o CNJ tem que autorizar, infelizmente. Não é uma alteração nossa. E, inclusive, já de uns 3 anos para cá, o TJ tem adotado uma nova postura com o desenvolvimento de mudanças no PJE. Por quê? Toda vez que nós temos que atualizar a versão do PJE para a versão mais recente nacional, nós temos que fazer, no mínimo, 750 adaptações no nosso sistema, tá? Para poder chegar na versão nacional. Por isso que o pessoal está trabalhando desde novembro para poder conseguir atualizar a versão, estão na parte final agora da atualização. Por quê? Porque a gente tem SEMAN, que não existe na versão nacional, nós temos o BenqueJus, que não existe na versão nacional, nós temos o PJE Criminal, que só está aqui, acho que tem um outro tribunal que está querendo copiar a nossa versão para utilizar. Nós temos o SIGOC acoplado ao nosso PJE e várias outras funcionalidades. Então, todas essas funcionalidades satélites que nós temos de melhoria, ícones que a gente acha mais interessante para poder organizar, tudo isso tem que ser programado para poder ser adaptado na versão nacional que não existe. Então, por isso, para não gerar esse retrabalho que a gente deixa uma equipe dedicada por 6 meses para fazer as adaptações, a gente está procurando só implementar melhorias que o CNJ autorize. Aí a gente entra com um processo de convencimento lá no CNJ e quando a gente solicita a melhoria, tem que ter unanimidade entre os tribunais estaduais consultados, né, que normalmente são o que solicita a mudança e mais 3 que vão avaliar e dizer se concordam ou não. Sempre que formos encaminhar o processo de uma tarefa para outra, temos que retirar a etiqueta? Se a etiqueta for automatizada, não precisa, né? Como eu falei também no início, o sistema ele faz sempre aquela validação da regra ao entrar e ao sair da etiqueta, ao sair da tarefa, perdão. Então, sempre que o processo entra na tarefa ou sai da tarefa, o sistema faz a leitura e verifica as condições dessa etiqueta que está vinculada a ele automatizada permanecem ao sair da tarefa? Se sim, mantém. Se não, remove a etiqueta. Agora, se for uma etiqueta manual, aí sim tem que ser removida de forma manual. Olha só, quando você abre a tarefa, tem como identificar facilmente os processos que estão na expedição e que são dos finais 1 e 2, por exemplo, como hoje acontece nas caixas? Pode mostrar um exemplo na própria tarefa? Ó, vamos pegar aqui, que essa base da 10ª aqui ela tem mais processos. Aqui na tarefa de expedir, ó, se eu pegar aqui expedir alvará, como é que ele vai ficar aqui disposto? Igual é hoje. Pela ordem cronológica de entrada na tarefa, ou seja, pela data da movimentação que entrou na tarefa, né, utilizando sempre a data e a hora, ou pela prioridade legal, né, os de prioridade legal vão ficar na frente dos que não têm prioridade legal. Aí como é que eu vou identificar que é final 0 e 1, 1 e 2, né, 2 e 3, rolando. Se aqui está fácil porque eu só tenho 2 processos, mas se eu tiver 100 processos aqui, eu vou ter que rolar se não tiver a minha etiqueta. Agora, se eu tiver uma etiqueta criada, que é final 1 e 2 na expedição, e eu favorito a minha etiqueta, quando eu vier aqui no painel principal, ele vai trazer aqui todos os processos que eu tenho que trabalhar.
de acordo com as etiquetas que eu fiz. Neto, como fica a transição entre os painéis? Por exemplo, no caso, por exemplo, tarefa prazo. A pessoa vai ter que olhar essa mesma tarefa nos dois painéis até que todos os processos estejam no painel novo? Não, todos os processos já estão no painel novo. O que não está no painel novo são subcaixas, porque a subcaixa não é vinculada aqui. Deixa eu ver aqui nesse ambiente da 10ª, provavelmente eles vão ter subcaixas lá. Ó, no painel antigo, ok. Expedir alvará, né? Eles têm aqui a subcaixa com o nome do servidor. Aqui ele trabalha com o final, ó. 0, 1 e 2, essa servidor aqui pega só o final 3, esse aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, essas subcaixas aqui, elas não vão para lá. Se eu entrar nessa tarefa aqui, eu vou verificar que os dois processos estão lá no novo painel, tá? Só que estão separados aqui dentro da tarefa. Não existe subcaixa. Subcaixa é como se fosse eliminadas e os processos ficam fora da subcaixa, só dentro da tarefa. Aí, viu? Vamos lá para o painel novo. Aí eu vou abrir aqui a tarefa, ó, expedir alvará. 2 processos, a mesma quantidade que estava lá. E eu abri, os processos estão fora aqui, ó, né? Jogados assim, organizados dentro da tarefa de acordo com a ordem cronológica e as preferências legais. Por isso que é importante. Agora, ao invés de eu ter a subcaixa, eu vou ter etiqueta para poder fazer a separação e a organização. Ou ainda está falando aí, está finalizando? Não. Pode. Neto, qual é a grande vantagem? Quais são as vantagens do painel novo com relação ao painel antigo? Nós temos algumas vantagens, né? Uma delas é a questão da pesquisa, né? Consulta processual, que antes eu teria que entrar aqui, menu, processo, pesquisar, processo, ou seja, 4 cliques, né? Agora no painel novo, eu simplesmente clico aqui na lupinha, já estou lá, ou seja, eu eliminei 3 cliques aqui dessa condição de pesquisa que é muito utilizado. Um outro ganho que eu tenho é a forma de organizar meu trabalho. Eu não preciso estar aqui, como eu falei, né? Na minha unidade, eu sou responsável por expedir documentos genéricos, né? Vamos supor, expresso mandado, expresso ofício, expresso outros documentos, alvarás. Então, faço tudo isso, né? Certidão. No painel antigo, eu tenho que abrir tarefa por tarefa e ir na minha subcaixa para poder abrir e ver o que eu tenho que trabalhar. No painel novo, eu crio as minhas etiquetas. As etiquetas têm automação, não preciso estar arrastando para dentro da caixinha. Ela tem automação. E eu favorito a minha etiqueta e ela aparece aqui, minhas tarefas, tudo que eu preciso fazer. Entendeu? Então, tudo que eu tenho que fazer naquele dia estão aqui. Um outro exemplo também de melhoria. Eu tenho que certificar meu prazo hoje. Ou utilizando o fluxo de analisar a preclusão, ou utilizando o fluxo atual, sem o analisar a preclusão, mas com etiquetas. Aí eu venho, favorito minha etiqueta lá, prazo dia 27. Aí eu favorito ela. Ele vai listar aqui nas minhas tarefas todo o processo que tiver etiqueta do dia 27. Aí eu posso já atuar na certificação de forma mais rápida. Então, esse é um dos grandes ganhos. O outro ganho também que a gente tem é que na tela principal também ter a questão da plataforma PDPJ, né? Gente, está pedindo para logar aqui, ele não vai aceitar porque está no ambiente de teste. Nessa plataforma PDPJ, deixa eu entrar aqui no ambiente de produção. Ele me mostra aqui todos os sistemas que eu tenho acesso dentro dessa plataforma Marketplace lá do CNJ, para eu poder acessar, né? A consulta criminal, que é um também que está sendo está em desenvolvimento e, se eu não me engano, eles estão com promessa de entregar agora, acho que não sei se é outubro ou novembro desse ano. Também aqui ele vai fazer a consulta em toda a base de dados do Poder Judiciário, tá? Tem aqui, ó, o projeto JAMP, né, que é o sistema mineração, também faz a consulta na base de dados de todo o Poder Judiciário, inclusive até do Ministério Público lá também, parece que eles estão tentando vincular aqui. E a gente consegue fazer uma pesquisa de bens, de endereço, muitas coisas aqui que vai ser legal. Sisbajude. E ao simples fato de clicar aqui, ele já vai me abrir o sistema, né? Eu logado, ele já valida o meu acesso pelo meu login do PJE. Então, são várias vantagens, né? Uma outra vantagem também, isso é mais funcional para o diretor, né? Eu estou aqui com o meu perfil de diretor, tenho várias coisas para assinar, diretor e magistrado.
eu já vejo aqui, ó, minha aba de assinaturas vai aparecer todos os documentos que eu tenho que assinar. Aí eu já entro aqui, já faço isso na primeira coisa do dia, depois eu vou seguir com o meu trabalho do dia, já não tem esse atraso de estar tendo que procurar tarefa onde tem coisa para assinar. Tá? Então, são uma das vantagens que esse sistema, que esse novo painel tem, né, da funcionalidade. Lógico que tem a grande desvantagem, que é a quebra de paradigma. Nós estamos aí há 4, 5 anos, dependendo da unidade, trabalhando com painel antigo. E toda mudança de procedimento, ela gera trauma. E até por isso, nós da COSIST, né, em reunião, conversamos com a COD PJE e tivemos o aval tanto da Corregedoria quanto da Presidência para poder permitir esse convívio simultâneo por esses 6 meses, né, dos dois painéis, porque a gente sabe que vai ter esse trauma mesmo. Mas depois que começa a trabalhar com esse ambiente novo, trago até um feedback do pessoal do TSE, que foi quem apresentou para a gente o novo painel, que foram eles que desenvolveram. Eles falaram que foi um grande trauma lá, porque a mudança de chave deles lá foi abrupta, né? Saiu o painel antigo no dia, já entrou o painel novo no outro, sem nenhum período de transição para eles. E o pessoal reclamou muito no início. Hoje ninguém quer voltar para o painel antigo, nem pagando para eles um pouco a mais. Porque as etiquetas ajudam muito. Depois que vocês começarem a vincular as etiquetas aos processos, entender a lógica dela, vocês vão ver que é muito melhor do que as subcaixas. Neto, poderia fazer uma simulação de publicar DJE em lote? Pois é, aqui eu não vou conseguir nesse ambiente porque a publicação do DJE não está integrada, né? Porque essa publicação do DJE, ela é feita através de um outro sistema, mas é simples assim, vamos supor, eu seleciono aqui os processos que eu quero fazer em lote, tem essa setinha aqui de movimentar em lote, bem que aqui nesse ambiente não está tendo. Aí tem aqui, ó, tá vendo? A transição não tá completa, porque não tem aqui o publicar. Só tem o não publicar. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver já se eu consigo simular em uma outra tarefa que é bem parecida, ó, minutar em lote. Vamos que eu selecionei os dois. Eu tenho o movimentar em lote ou minutar em lote aqui. Vai ser a mesma coisa, né? Aí eu faço a minha minuta, né? Assino, preparo o expediente de que é o DJE e envio para o magistrado assinar. Depois que ele assinou, o processo segue, né? Vamos pegar aqui, ó, decisão, sei lá, uma decisão qualquer. Tem que vincular o movimento da mesma forma, se o modelo não tiver o movimento vinculado. Aí eu vou dizer aqui que é a minha publicação polo ativo pelo diário. Pronto, os processos já foram lá, porque aqui eu não vou conseguir mais ver, porque eu estou com o perfil de diretor, e os processos já estão lá na tarefa de confirmar a decisão. Aí, quando o juiz assinar aqueles processos, ele já faz todo o fluxo normal, igual hoje funciona. Indo para o DJE, tudo certinho. Neto, o que é subetiqueta? A subetiqueta é um segundo nível da etiqueta. Vamos supor, eu tenho aqui, como eu criei, expedição final 1 e 2. Aí a minha subetiqueta, ela não basta ser expedição final 1 e 2, eu quero saber se ela é urgente. Então, ela é expedição final 1 e 2 urgente. Ou seja, é um algo a mais que eu posso colocar lá. Recebemos sim, diariamente na COSIST, agora diminuiu bastante, né? O pedido para criar subcaixas dentro das caixas de tarefas, né? Ou seja, eu tenho minha tarefa de expedir mandado, tem a tarefa dentro dela expedir final 1 e 2, e eu queria criar mais um nível abaixo final 1 e 2, que seria esse urgente. Isso no painel antigo não existe. No painel novo, eu tenho essa subetiqueta que é uma maneira de eu classificar melhor o processo. Deixa eu até pegar pegar um processo aqui só para vincular. Ó, eu já estou com essa etiqueta aqui, ó, expedir final 1 e 2, né? Aí eu vou acrescentar a subetiqueta, que é expedir final 1 e 2 urgente.
Aí seria isso aqui, ó, expedição urgente, expedição final 1 e 2. Para mim, ela ia aparecer essa informação dentro do processo. Então, para isso que serve a subetiqueta, é para você melhor organizar o seu ambiente de trabalho. Se eu quiser um terceiro nível, eu posso colocar um terceiro nível dessa subetiqueta, né? Sei lá, processo sigiloso, que aí só vou listar os que é para expedito processo sigiloso, né? Então, céu é o limite, é só mais uma etapa, né? Como eu falo, uma camada a mais daquela subcaixa, né? Para organização. Os documentos que deverão ser assinados pelo magistrado poderão ser encaminhados para o diretor para conferência e posteriormente encaminhado para o magistrado? Nesse caso, cairá na caixa de assinatura do diretor? Ele continuará da mesma forma que funciona hoje, tá? Hoje, o sistema, quando você envia para o diretor, ele envia para uma tarefa do diretor para o diretor assinar. Só que o diretor vai verificar que ele não tem competência para assinar aquele documento, ele vai somente revisar e vai encaminhar para o magistrado. É a mesma coisa. Tá? Não muda esse fluxo. Aqui a Ana Cláudia ela falou o seguinte: está testando o painel há um tempo, mas estamos enfrentando problemas com a mágica, né? Nem sempre ela funciona bem. Está tendo melhoria? A mágica ela ficou sem funcionar em produção há algum tempo, eles corrigiram e ontem deu uma instabilidade de novo. Por quê? Porque eles estão trabalhando para corrigir os erros que estão aparecendo em produção. Foram criadas outras tarefas no painel novo? Não. Há pedidos de criação de novas tarefas, né? Hoje mesmo eu participei da reunião do comitê do PJE e lá tiveram alguns magistrados que pediram criação de novas tarefas que estão sendo analisadas pelo comitê para deferimento. Mas o novo painel ele vai trazer tudo que já existe no painel antigo, com exceção das subcaixas, né? E vai estar aqui. Todas as tarefas existentes no painel antigo vão estar no painel novo. Já estão, né, na verdade. O analisar a preclusão seria somente para os prazos peremptórios ou podemos ver também os atrasos nas expedições? Não, somente para os prazos peremptórios. A questão do atraso de expedição ela é controlada pelo nosso portal PJE, vou mostrar aqui para vocês, através das tarefas lá da estatística. Consultas, informação PJE, estatística. Então, aqui eu vou pegar uma unidade qualquer aqui. Quando eu quiser verificar algum processo que está com atraso, aí ele vai estar aqui, ó, no item 3, produtividade, e aqui eles só vão aparecer os processos que estão com excesso de prazo, tá? Então, é por aqui que a gente controla os prazos que a gente chama de prazos administrativos. Tanto a gente como o pessoal da COCIJU e a corregedoria sempre acompanha a produtividade da unidade por esse painel. Neto, aqui, ó, essa situação. No painel antigo, o sistema marca todos os processos da tarefa para o movimento em lote. Aí você marca os processos. Aqui, às vezes, temos que 100 processos para publicar. Não dá para clicar um por um. Nós temos... Deixa eu pegar um... Aqui, esse daqui é analisar documentos não lidos, mas ele... Você tem tem uma funcionalidade, não é para marcar de um por um aqui. Você pode clicar aqui em cima, ele seleciona todos os processos da tarefa. Você não precisa marcar de um por um. Aí aqui você já pode movimentar em lote. Então vai estar todos os processos, aqui no meu caso só são 8, né, nessa tarefa. E aqui você faz a sua movimentação em lote. No caso aqui eu vou colocar não publicar. Movimentei em lote, está processando. Não sei se vai funcionar nesse ambiente. Ó, só um funcionou, os outros não funcionaram. Mas é porque aqui é ambiente de teste. Mas aí você faz dessa forma. Clica aqui no checkbox em cima. Ó, aqui só foram 2, o restante ficaram. Algum erro aqui no painel. Mas se você clicar nesse checkbox aqui em cima, nesse boxezinho, ele vai marcar todos os processos que estão na tarefa. Você não precisa vir aqui e sair marcando um por um. Esse marcação individual é quando você quer fazer
o primeiro, o terceiro e o quarto só. Aí você faz essa marcação individual. Ah, não, quero movimentar todos que estão na tarefa. Então eu clico aqui e movimento todos da tarefa. Agora, no caso aí de publicar 100 de uma vez, só toma cuidado com o período que vocês estão fazendo isso, por conta daquele períodozinho das 14 até as 17, 17h30, que o PJE tem aquele consumo excessivo de dados e fica um pouco mais lento. Aí vocês podem perder o processamento no meio, né? Ele pode travar e parte das coisas não irem, né? Haverá outras turmas do curso? Essa é a última turma, aí vai depender da escola, né, da solicitação. Se precisar mais de novas turmas, aí é algo administrativo da escola, né? Mas os vídeos vão estar disponíveis aí também. Tá, então a última pergunta aqui é se vai ser disponibilizado no ambiente de teste. A gente já botou aí o ambiente de homologação, ele só não está funcionando até eu testei ainda agora, ele está fora do ar também. Aí tem que ficar tentando até ele voltar a estar disponível. É que o ambiente da escola eu coloquei aqui também, mas eu não sei se todos terão acesso, né? Se alguém pode tentar também por ele. Eu não sei como é que está realmente o acesso desse ambiente, porque ele é um ambiente mais controlado e com pouquíssimos processos. Então ele não, assim, não tem muito acervo para testar. Por isso que a gente nem sempre aconselha utilizá-lo, né? O melhor é utilizar o Homolog. O Homolog, provavelmente amanhã ele já vai estar disponível para utilizar, porque hoje está atualizando a base dele. Então ele está copiando toda a base do PJE de produção para ir para o PJE de homologação e fazendo o tratamento dos documentos, porque nos documentos ele não exibe o documento, ele coloca lá que o documento não pode ser exibido, porque como é um ambiente de homologação, para a gente fazer vários testes, a gente não quer correr o risco de quebrar o sigilo de algum processo. As perguntas aqui acabaram. Deixa eu até fazer um teste, Jair, que eu tinha acabado de entrar no PJE homologação É? e estava funcionando. Deixa eu ver. Tá. Pode ser a minha VPN e a VPN da maioria das pessoas, porque ele está funcionando aí. O meu nem conecta, né? Tá funcionando aqui. Tem só verificar a questão da VPN. Ah, tem isso, é. Tem que. É. A VPN fala para todo mundo que a VPN tem que estar ligada, senão não. Todos os ambientes de homologação, tanto o PJE Escola, PJE Homolog, qualquer ambiente de homologação, ele precisa estar logado na VPN, senão não funciona. Ele só funciona dentro da rede interna do tribunal. Nós encerramos, né, Gerão? Isso é, acabaram as perguntas. As outras perguntas são de questão da escola, do ambiente, né? Não é muito bem da aula, não. Já finalizou. Então, só passar algumas orientações aqui finais. Aqui os nossos canais de atendimento, né, para orientações gerais, questão de OS, de erros de sistema não atendidos ou que estejam paralisados há mais de 5 dias, ou que sejam demandas muito urgentes, né, que não dê para aguardar, sempre enviar e-mail lá para a gente, né, para o nucis@tjdft.jus.br ou através dos canais do Teams também, para qualquer servidor nosso lá do Nucis, e a gente dá o atendimento de imediato. Questão de acesso, renovação de senhas para magistrados, fica através do senhas.cossist, tá? Também orientações de alguns sistemas com relação a acesso, também aqui através do senhas.cossist. Questão de informações sobre estatísticas e metas do CNJ é com o nuest.corregedoria, que é o nosso núcleo de estatística lá da COSSIST. E os sistemas nacionais que são integrados e validados pelo SSO do CNJ, como é o caso do BNMP2 e o Cisbajude, caso tenha um problema de esquecimento de senha ou que a senha esteja bloqueada, é através desse link aqui, cnj.jus.br/corporativo, e clicar no linkzinho lá, esqueci minha senha, que ele irá mandar um link para gerar uma nova senha para acesso dos sistemas. E no mais, é agradecer a todos vocês aí pela participação e pelo auxílio, né, de poder aqui trocar experiências, né, que é, como eu sempre falo, vocês são o nosso melhor repositório de informações. Nós testamos em ambientes controlados e nem sempre aquilo que nós testamos em ambiente controlado reflete
a situação real, né? Então, a gente descobre muitos erros através do feedback que vocês nos passam, e é muito importante esse feedback mesmo, através dos nossos canais aí de contato, sempre que possível, passar, Neto, tal coisa que você falou não está funcionando dessa forma, né? Igual a Lucília sempre me faz, né? Manda lá e diz, opa, vamos ver isso aí, Lucília, eu descobri mais um erro. A Emília também sempre me ajuda com isso. Então, é muito bom esse contato de vocês aí, que a gente começa a descobrir que algo que foi implementado não está funcionando como deveria, né? Que pode ter uma melhoria a mais. Tá joia? Então, muito obrigado aí a todos e até uma próxima oportunidade. Então, só lembrando, avisando o pessoal e lembrando para você, para disponibilizar a apresentação, que lá também tem os contatos, né? Quem precisar. Travou aqui minha tela, não estava deixando. Não, vou colocar aqui agora a apresentação. Tchau, boa tarde a todos. Obrigado.